Olá, pensa só na última vez que você pegou uma xícara de café. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Mas por baixo dos panos, seu cérebro teve que tomar uma decisão incrivelmente complexa. Ele escolheu aquele movimento exato e, ao mesmo tempo, suprimiu dezenas de outros que poderiam acontecer, tipo coçar o nariz, checar o celular. Como ele faz essa escolha? A resposta está numa das áreas mais elegantes do cérebro, os gânglios da base. Hoje, nosso trabalho é justamente desmontar esse sistema que funciona como o grande filtro de ações do cérebro, usando o material que a gente recebeu para entender a lógica por trás dessa engenharia. Exatamente. E essa ideia de filtro de ações é, assim, o ponto central. Porque antes de entender por que os gânglios da base são cruciais para tudo, de aprender a andar de bicicleta até desenvolver hábitos, a gente precisa entender como eles são construídos. O que a gente vai fazer aqui é mergulhar na arquitetura, sabe? No mapa desse circuito. É como se a gente tivesse a planta de uma orquestra. E primeiro precisássemos conhecer os músicos e suas sessões antes de poder apreciar a sinfonia que eles tocam juntos. Certo, então vamos conhecer as seções dessa orquestra. O material que temos aqui começa apresentando o primeiro grande grupo de músicos, por assim dizer, o corpo estriado. E ele já chega com uma dupla. Cerebral, que é quem compõe a música, né? Ele é formado por duas estruturas principais, o núcleo caudado e o putamen. O caudado tem um formato bem característico, um C que acompanha uma cavidade no cérebro chamada ventrículo lateral. É uma estrutura grande e elegante. E junto com ele, o putamen. Então, o caudado e o putamen formam o estriado. Se essa é a porta de entrada, para onde a informação flui a partir daí? O próximo passo no circuito, a próxima seção da orquestra, é o globo pálido. E ele também tem sua própria divisão interna, um segmento externo e um segmento interno. Essa divisão não é só um detalhe anatômico, ela é fundamental para a gente entender como o sistema cria um fluxo de informação tão sofisticado. É como ter primeiros e segundos violinos, sabe? Eles parecem iguais, mas têm papéis distintos na melodia. Entendi. Já temos entrada de som e uma primeira sessão de processamento. Qual a próxima peça-chave nesse sistema? A próxima é uma estrutura com um nome bem coringa, bem sugestivo. A substância negra, que fica numa região chamada mesencéfalo. E o nome não é à toa, ela realmente tem uma coloração mais escura em cortes do cérebro. E essa cor tem um motivo, certo? Com certeza. Essa pigmentação vem da neuromelanina, um subproduto da síntese de um neurotransmissor que todo mundo já ouviu falar, a dopamina. Os neurônios da substância negra são os grandes produtores de dopamina para esse circuito. Ela vai ser o nosso maestro, mas a gente chega lá. Ok, guardando a informação do maestro. E, finalmente, o último componente principal que o material destaca é o núcleo subtalâmico. Isso. Ele é uma peça pequena, mas com um poder imenso sobre o circuito todo. O fascinante aqui, e que o material deixa claro, é como essas estruturas não estão simplesmente jogadas dentro do cérebro. A organização espacial delas é precisa. A proximidade física entre o estriado e o globo pálido, por exemplo, é o que permite as conexões densas e rápidas que a gente vai discutir, a forma que segue totalmente a função. Certo. Então a orquestra está montada, a gente já conhece as sessões. É aqui que, para mim, a coisa fica realmente interessante. Como esses músicos conversam entre si. Qual é a lógica da partitura que eles seguem? Porque agora a gente sai da anatomia e entra no fluxo de informações. E a primeira coisa que salta aos olhos quando olhamos as conexões é um padrão. Curioso, a via principal que sai do estriado, a porta de entrada, e vai para o globo pálido é descrita como inibitória. O neurotransmissor que ela usa é o GABA. Exatamente. Pensa no GABA como o pedal de freio do cérebro. Quando um neurônio GABAérgico dispara, ele diminui a chance do próximo neurônio disparar. Então, o estriado está constantemente aplicando um freio no globo pálido. Que contraintuitivo. Eu imagino que para gerar um movimento, o cérebro mandaria um sinal de vai. Mas você está dizendo que o padrão é pare. E isso continua? Continua. Olha a próxima via. Do estriado para a substância negra. A mesma coisa. Inibitória, GABAérgica.
outro sinal de pare. E tem mais, do segmento externo do globo pálido para o núcleo subtalâmico. Adivinha? Deixa eu chutar. Inibitória. Bingo! Outro freio, o que nos leva a uma questão central. Se o sistema é construído sobre uma cascata de freios, como diabos alguma coisa se move? Parece um sistema projetado para paralisia. É isso que eu estava pensando. É como tentar dirigir um carro onde todo mundo na equipe de engenharia só se preocupou em instalar freios cada vez mais potentes. Como ele sai do lugar? A genialidade está no que a gente chama de desinibição. Pensa assim, se você tem um freio, que é o estriado que está freando outro freio, o globo pálido, o que acontece quando você aciona o primeiro freio? Nossa, Você libera o segundo freio. Acionar o freio A faz com que o freio B pare de funcionar. Então o resultado final é movimento. É uma lógica de duplo negativo. exatamente. O cérebro não inicia um movimento simplesmente gritando vai. Ele faz isso de uma forma muito mais elegante. Ele seleciona um movimento específico e remove o freio que estava constantemente o suprimindo. Enquanto isso, todos os outros movimentos indesejados continuam com o freio de mão puxado. É por isso que você pega a xícara de café sem derrubar tudo na mesa. Isso muda completamente a forma de pensar sobre controle motor. É um sistema de uma sofisticação absurda. Mas para ter controle não pode ser só freio, né? Precisa ter um acelerador em algum lugar. Precisa. E ele existe. A via que sai daquela pecinha pequena e poderosa, o núcleo subtalâmico, e se projeta para o globo pálido e a substância negra, é o oposto. Ela é excitatória e usa o neurotransmissor glutamato. Se o GABA é o freio, o glutamato é o acelerador. Ele aumenta a chance do próximo neurônio disparar. Então, o núcleo subtalâmico funciona como um grande freio de mão geral, que, quando ativado, pisa no freio de todo o sistema, dificultando a liberação de movimentos. Ok, então temos um balanço delicado. Um sistema que libera ações removendo freios específicos e um outro sistema que pode aplicar um freio geral para parar tudo. Mas você mencionou um maestro antes, a dopamina. Onde ela entra nessa história? Ela entra na última conexão crucial, a via que sai da substância negra, a fábrica de dopamina, e volta para o estriado, a porta de entrada. E a dopamina é especial. Ela não é um simples freio ou acelerador. Ela é um modulador. Certo. Mas o que isso significa na prática? Esse conceito sempre me pareceu um pouco vago. Vamos voltar para a nossa analogia da orquestra. Se o glutamato é um sinal de toque mais alto e o GABA é um sinal de fique em silêncio, a dopamina é um maestro. O maestro não toca um instrumento, mas ele anda pela orquestra e diz para os violinos: ei, essa parte da música é super importante, prestem atenção e toquem com mais vigor. E para os metais ele pode dizer: agora não é hora de vocês, fiquem mais suaves. A dopamina ajusta o volume, a sensibilidade dos neurônios do estriado. Ela diz a eles quais partituras vindas do córtex são importantes e merecem ter seus freios liberados, e quais devem ser ignoradas. É o sistema que gerencia a relevância, o que é fundamental para a motivação e o aprendizado. Uau! Essa analogia do maestro torna tudo muito mais claro. E é por isso que quando essa via dopaminérgica degenera, como na doença de Parkinson, o resultado é a dificuldade em iniciar movimentos. O maestro foi embora e a orquestra não sabe mais qual música tocar. Precisamente. A orquestra inteira fica hesitante. É um mapa incrivelmente detalhado de sinais de pare, siga e ajuste de volume dentro do cérebro. É muita informação para absorver, especialmente para quem está estudando isso a fundo na faculdade, por exemplo. Memorizar todas essas vias, quem inibe quem excita quem, é um desafio e tanto. Sem dúvida. E a gente sabe que dominar tópicos complexos assim não acontece só na primeira leitura. Depende de repetição, de ferramentas de memorização e, principalmente, de testar o conhecimento para ver se os conceitos realmente ficaram. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo, retomando o nosso mapa. Então, o que tudo isso significa?
Já passamos pelas sessões da orquestra, pela partitura cheia de freios e aceleradores e pelo maestro. Qual é a grande imagem que emerge quando a gente junta tudo isso? A grande imagem é de um sistema elegantemente equilibrado, projetado para resolver um problema fundamental. Como um organismo executa uma ação coerente num mundo cheio de distrações e possibilidades infinitas. A solução que a evolução encontrou foi esse circuito. O balanço preciso entre os sinais de freio do GABA, o sinal de aceleração do glutamato e a modulação do maestro, a dopamina, é o que permite que isso aconteça. Ele não está apenas controlando o movimento, ele está, a cada milissegundo, selecionando o movimento apropriado e suprimindo ativamente todos os outros. Então, voltando ao meu café. Quando eu decido pegar a xícara, o que está acontecendo é que o córtex envia essa ideia para o estriado. A dopamina sinaliza sim, essa é uma boa ideia, vale a pena, e o estriado então aciona a via que remove o freio do programa motor específico para pegar a xícara. Enquanto isso, os freios para coçar o nariz e checar o celular continuam firmemente acionados. Perfeito. É a melhor forma de resumir. E entender essa arquitetura que o material nos apresentou é o primeiro passo indispensável. Não dá para pular essa etapa. É como aprender o nome e a função de cada peça de um motor antes de tentar entender como o carro anda. Sem conhecer a lógica da desinibição, o papel do maestro dopaminérgico, qualquer discussão sobre a função disso em doenças ou mesmo no comportamento do dia a dia fica superficial. Faz todo sentido. Então, para amarrar os pontos-chave da nossa análise. Partimos da ideia de que os gânglios da base são um grande filtro de ações. Identificamos as estruturas cruciais, nossa orquestra, o estriado, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico. E o mais importante, a gente decodificou a lógica da comunicação deles, que não é baseada em simples comandos de vai, mas num sistema sofisticado de freios, GABA, um acelerador geral, glutamato, e um maestro que ajusta a relevância de tudo, dopamina. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão, que nasce diretamente dessa conversa sobre equilíbrio. Nós vimos como esse sistema depende da integridade de cada um desses fios. Então, a pergunta que fica é, considerando esse equilíbrio delicado entre sinais que ativam e sinais que inibem, o que aconteceria ao sistema inteiro se apenas uma dessas vias, por exemplo, a via dopaminérgica, que vai da substância negra para o estriado, fosse danificada ou interrompida? Como a falha em um único fio desse circuito poderia desregular toda a orquestra de comandos?